Vamos assentar, vamos começar no livro a Tito. No capítulo 1, Tito fica antes da epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Começamos pelo verso 10. O tema de hoje é casas transtornadas. Casas transtornadas. Diz o verso 10: quando tiverem todos, tem todos? Diz: porque há muitos contumazes, faladores vãos, e que mais? Enganadores, principalmente quem? Parece que haviam vários grupos naquele tempo que enganavam, e eram faladores de coisas vãs, mas os que verdadeiramente faziam dano eram os da circuncisão. Esses eram os perigosos. Diz, principalmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, que transtornam casas inteiras. Esse é o tema de hoje. Casas transtornadas. Transtornam casas inteiras, ensinando por ganho desonestos o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, sempre mentirosos, bestas más, glutões ociosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os duramente para que sejam sãos na fé, não atentando a fábulas o quê? De onde vem isso? Do judaísmo. Não atentando a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se apartam da verdade. Todas as coisas são puras. Quantas? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, pois até sua mente e sua consciência estão corrompidas. Professam conhecer a Deus, mas com seus atos o negam, sendo abomináveis e rebeldes, reprovados quanto a toda boa obra. Eu quero, por causa essa palavra circuncisão, principalmente os da circuncisão, eu noto que eu falo com muitos evangélicos e pessoas que professam ser cristãos, e quando lhes digo: você sabe o que significa circuncisão? Ou incircuncisão? E estão alheios. Você diz a eles: você sabe o que é Jesus Cristo? Sim, isso sim. Você sabe o que é o diabo? Sim, isso sim. Sabe o que é pecado? Isso sim. Mas quando falo termos como circuncisão, pois eles estão alheios. E é necessário, porque veja, se os enganadores dizem principalmente os da circuncisão, você tem que entender quem são os da circuncisão, para que se cuide de quê? Do engano. Porque se você diz que há uns enganadores em Miami, quem são os enganadores? Principalmente os de... Então você tem que saber quem são para que se cuide deles, não? Bom, vamos a Gálatas capítulo 1 para que você saiba quem são eles. Gálatas, livro aos Gálatas, Paulo os identifica. Capítulo 2, verso 7. Paulo aqui os identifica e diz: antes pelo contrário. Aí estamos todos? Antes pelo contrário, quando viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro de quê? Então, o que é circuncisão? É um evangelho. É um evangelho. Há dois evangelhos no Novo Testamento, que é o da circuncisão e o da incircuncisão. O da incircuncisão foi dado a um homem chamado Paulo, e o da circuncisão foi dado a Pedro e aos 11 apóstolos. Agora, os 11 apóstolos são os que deram o evangelho da circuncisão, e Paulo disse que este evangelho transtorna casas. Estamos claros? Ou seja, Pedro é o chefe, o encarregado do evangelho da circuncisão. Agora Paulo diz que há muitos contumazes e faladores de coisas vãs, principalmente os de Pedro. Eu estava falando claro? Pois então, se você se pergunta por que Pedro foi um apóstolo, como é que você vai dizer que Pedro era um falador de coisas vãs e que confundia e transtornava casas inteiras? Bom, eu não estou dizendo, eu estou lendo que se a Pedro deram isso para cargo disso, e Paulo disse: José Luiz,
Tenha cuidado que aí tem um montão de enganadores, principalmente os da circuncisão. Uma coisa me leva a outra, porque há pessoas que disseram: e você está desprezando os apóstolos? Não estou desprezando, é que eu leio que eles confundiam casas inteiras, transtornavam casas inteiras. Os da circuncisão, a ênfase da circuncisão é o aspecto externo da pessoa. A incircuncisão trata com o de dentro, o que não se vê. O que acontece é que os da circuncisão, esses cristãos que estão sempre proibindo, veja, o pior do mundo é pertencer a uma igreja cristã, porque tu tens que andar em consciência de pecado, escondendo-te. Veja que o pastor olha para casa, o pastor vai vir, guarda a revista aí, que isso aí é mundano, guarda que isso aí é de moda. Olha, é uma hipocrisia. Eu dou tantas graças a Deus que Deus me sacou dos evangélicos. Olha, que tu pode ser livre, sabe o que é isso?